Sim. Estamos gravando. Então vamos começar com o Vitor. Vitor, o que você achou do texto de hoje? Oi, professor. Gostei bastante, achei ele bem. Gostei também que achei ele bem fácil de ler. Capítulo 1 e o 4, né? Do capítulo 1, né? Mas essa parte, né, da história europeia do final do século XIX. Não, né? Da civilização do século XIX, esse sistema, né, que ele apresenta, né, que ele coloca, né, que ele é baseado. O sistema europeu do século XIX seria firmado, né, no padrão ouro, o Estado liberal, o mercado regulável e o equilíbrio de poder, né, entre as potências europeias. E ele vai basicamente só fazendo essa explanação, assim, né, desse panorama, né, de como que esse processo dessa fase que durou o século XIX toda, essa longa fase, não sei de fase, como que isso é possível, né, e como que depois isso acaba tudo caindo, né, aos pedaços. E eu gostei desse capítulo assim, mais ensinando crescimento pessoal. Porque foi uma coisa que também me fez pensar que não sei, não conheço, não tenho tanta. Ai, como que se diz assim? Familiaridade talvez com uma certa parte aí de história europeia e tal. Mas gostei bastante, achei bem fácil o texto. No capítulo 4, eu acho que quando ele vai falando sobre economia, tal, que eu acho que está mais próximo assim, né, sobre a dádiva, mas assim, o primeiro capítulo também. Porque o que eu achei assim, mais interessante, especialmente mais mesmo também, que é essa coisa de que a economia, como é a impressão que eu tenho. A economia, né, enquanto uma das ciências humanas e tal, ela eu que é a única ciência onde parece que ninguém tem culpa de nada, né? Porque na economia não é sobre próximos humanos, sei lá, tudo sobre leis de mercado e como que isso funciona. E eu achei interessante ele fazendo essa coisa de localizar onde que surge, né, o paradigma para poder chegar a acreditar nisso, né, para as coisas se organizarem. Então, sim, de modo geral, eu gostei bastante. Eu só consegui ler o capítulo número 4, mas fiquei com vontade de ler o restante, eu nunca tinha lido esse livro. Não sei, depois qualquer coisa mais na frente eu tô lembrando que vou dar uma olhada aqui no que eu tenho anotado, eu vou falando. Tá bom. E você, Arthur? Professor, para ser bem sincero, eu achei um pouco cansativo essa leitura, na verdade. Eu não sou uma pessoa muito fã nem de história. Tipo assim, essa coisa, né? A Prússia fez isso, aquilo, sei lá em que ano, sei lá quem fez o quê. Então eu acho esse tipo de narração um pouco cansativo. Mas eu achei interessante aqui no capítulo 4 a articulação que ele faz, né, tipo, eu acho que ele tá citando Moço aqui, né? Tem uns momentos aqui que ele fala muitas coisas que Moço fala, né? Não sei se Moço também pega de outras pessoas, mas sim, é legal ver essa articulação, né, da questão de dar e receber, né? O interesse econômico como sendo um interesse coletivo. Eu acho que esse que é o ponto, né, do que a gente tá articulando aqui, né? Essa coisa do interesse coletivo de uma forma total, né? E pá. Só que aqui tem uma coisa interessante, que ele coloca
primeiro que ele coloca como sendo uma pessoa que, infringindo essa ordem, né? Ele meio que vai ser a ordem de dar e receber, né, da reciprocidade, ele é tratado como marginal na sociedade. Isso é uma coisa interessante a se pensar, né? Que seria essa questão marginal? Porque o marginal não só é um conceito nosso, né, mas também uma noção nossa, né? Então, o que seria, né? É até interessante pensar, né? O que seria essa questão da generosidade para alguém que não simplesmente não faz parte desse ciclo de generosidade? Será que marginal seria a melhor palavra mesmo? Será, né? É uma coisa que me despertou dúvida. E eu acho que é isso. Assim, por cima, eu diria que é mais isso mesmo. Ao longo da aula, acho que vai vindo mais dúvidas, mais questões. Mas é isso. Tá bom. E você, Daniel? Boa noite, professor. Quero pedir perdão, eu não pude ler o texto por conta de umas consultas médicas que eu fiz ontem e hoje. E aí eu não tive tempo, mas eu vou permanecer aqui na aula para ver os comentários. E aí eu interajo na medida do possível. Peço desculpa. Pedro, e você, Pedro? Desculpa, eu cheguei um pouco atrasado. Qual é a pergunta? Você achou do texto? É a pergunta inicial das nossas aulas. Ah, sim. Nossa. Eu não tive oportunidade de ler esse ainda. Ok. Tá, então olha só. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é, na verdade, uma pergunta muito simples, mas qual a relação disso com os textos com o texto da dádiva que nós lemos antes? Com o ensaio. Professor, eu diria que a questão do individualismo, né? Eu acho que essa que é a crítica que ele faz a Adam Smith, né? Que esse homo econômicos, né? Ele não é uma coisa necessariamente que todo mundo vai ter a tendência de maximizar os lucros, né? Maximizar a produção, né? E ele coloca dessa forma mesmo, né? Que nessas sociedades, né? Que a gente chama de primitivas, se vê esse tipo de comportamento, né? Que é uma coisa que, crucialmente, em primeiro lugar, vai ser a questão da manutenção dos laços sociais e a perspectiva da sociedade, de uma coletividade comum, né? Como se todos fizessem parte desse sistema, né? E isso, para mim, eu acho que essa foi a maior crítica dele ao economicismo da época, né? De Adam Smith. Tá bom. Mais alguma coisa? Vitor, você tem quer contribuir? Assim, que eu achei... mais ou menos isso que o Arthur falou, assim, que eu senti também que o que tem mais relação com a contexto da dádiva é essa crítica que ele faz, essa localização do sistema de mercado e essa ideia, né, de que ao contrário do que esses autores clássicos, tipo Adam Smith, sei lá, que eles vão procurar tentar encontrar no homem primitivo, né, nas leis, né, essa coisa, né, tentar encontrar e partindo dessa ideia, né, de que essa organização de mercado é algo completamente natural do ser humano, né. Eu acho que essa crítica, essa ideia de que essas relações interpessoais e econômicas tal não são necessariamente, não é que não são necessariamente, mas essa ideia dessa artificialidade da construção né, do lucro, do financismo, sei lá. Acho que é mais, o que eu sinto também é mais ou menos isso que o Arthur tinha falado também, nessa, acho que é mais por aí a ligação assim com questão. Tem duas. Essa é uma das ligações, mas eu queria explorar uma outra ligação também com o texto do Moço, que é o seguinte:
ele está falando de um século de paz. A gente vai entrar no argumento do texto, que eu acho que é importante para a gente pensar um pouco. Mas ele está falando de algo que começa no começo do século XIX, eu esqueci exatamente a data, mas vamos ver aqui. Quando você está lendo o livro, tudo fica num lugar fácil, né? Mas depois, quando você vai procurar onde está, fica tudo difícil. É bem... Ó. Bom, não achei. Ele está falando de um século que vai desde o começo do século XIX, 1810, 1815, até a Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó, 1815 a 1914. Então, Mose escreveu o ensaio em 1923. Mas ele está pesquisando o Potlatch, desde 1905. Então, qual é a ligação? O que o Polanyi faz aqui, o que o Polanyi descreve, é o contexto no qual o Mose escreveu o ensaio sobre Haddad. Eu acho que isso é super importante. Por quê? Qual é o ponto todo do livro? Foi que esse século de paz, de 1815 a 1914, ele foi uma experiência até então inédita na Europa. E ele tinha 4 pilares. Que são, vamos ver, que era o sistema do equilíbrio de poderes. Depois a gente vai ver o que significa. O segundo era o padrão ouro. O terceiro era a ideia de mercado autorregulado. E o quarto era o Estado liberal. De todos esses, o mais fundamental é o Estado liberal, porque é o Estado liberal que justifica todo o resto, que dá as bases de todo o resto. E o último a cair foi o padrão ouro. Então, o que acontece? Você tem esse século de paz, e a Primeira Guerra Mundial, que foi a guerra que matou todo mundo da escola sociológica francesa, é a guerra que é a última guerra do século XIX para ele. Nesse momento, desmorona a civilização, ou pelo menos é um processo, claro, nesse momento deixa claro que a civilização do século XIX desmorona. Uma civilização que conseguiu uma prosperidade ímpar, até então inédita em toda a história das civilizações. Eu falei progresso ou desenvolvimento? Todo jeito, progresso e desenvolvimento econômicos. E a Segunda Guerra Mundial é a primeira guerra do século XX. É como se uma transição entre
a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial que nasce o século XX. Então, veja. E o que é o mercado? O que é o Estado? O que é o mercado autorregulável? Esse aqui é o ponto. É o quê? É um mercado que se basta a si mesmo. Mas isso é uma coisa que eu também não entendi muito ao certo, porque a parte que ele fala que é um mercado que se sustenta em si mesmo, parece que, tipo, toda a Europa estava integrado. Então, qual é o mercado que se basta em si mesmo? O mercado europeu? O mercado autorregulado, que envolve tudo. Uhum. É claro que o centro é a Europa, que está explorando. Agora, olha só. O que ele está falando Quer dizer que o século XIX não teve guerra? Não, teve muita guerra. Mas não teve guerra entre os poderes centrais. Estados Unidos, Inglaterra, França, Áustria, Alemanha, Rússia, entre os poderes centrais, que foi o que acontece na Primeira Guerra Mundial, e todos eles entram em guerra. Então, o que você tinha guerra? Você tinha guerra nas colônias. E havia um esforço consciente de limitar as guerras. Elas são localizadas e específicas. E o comércio continua funcionando como sempre. Qual é o centro da ideia de mercado que ele coloca aqui? Aqui, ó, vamos lá no primeiro capítulo, por favor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Quer dizer, vamos para o quarto. Mas quem lê para mim, por favor? Posso falar, professor? Quinto capítulo? O quinto parágrafo? Não, vamos para o 1, 2, 3, 4 parágrafos. Tá, todavia, a fonte matriz do sistema foi o mercado autorregulável? Exatamente. Beleza. Todavia, a fonte matriz do sistema foi o mercado autorregulável. Foi essa inovação que deu origem a uma civilização específica. O padrão ouro foi apenas uma tentativa de ampliar o sistema doméstico de mercado no campo internacional. O sistema de equilíbrio de poder foi uma superestrutura erigida sobre o padrão ouro e parcialmente nele fundamentada. O Estado liberal foi, ele mesmo, uma criação do mercado autorregulável. A chave para o sistema institucional do século XIX está nas leis que governam a economia de mercado. Você sabe o que é Por que o padrão ouro era importante? Você sabe o que era o padrão ouro? Eu já li um pouco sobre, tenho uma ideia meio vaga, assim, não sei muito bem exatamente. Mas Tá bom, Pedro? Tá bom, Pedro? O patrão Moro, e é só uma frase que eu lembro, porque eu estava estudando o Bispo recentemente, ele tópico, ele dá um valor a ele estabelece a moeda numa coisa mais firme, mais segura do que a libra esterlina, que era antes. É isso? Não. O padrão ouro é que toda moeda pode ser convertida em ouro. Tem uma taxa de conversão qualquer. Qual é a ideia? Como é que o nosso câmbio funciona hoje? Ele funciona... É muito complicado o funcionamento do câmbio, ok, eu admito, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, ele é regulado pelo próprio mercado. Caso os governos investem e tal. Então, quanto mais demanda tem por uma
moeda, mais ela custa. Então, por exemplo, vamos supor, o Brasil está oferecendo um grande bons juros. Então, o que acontece? O capital que está empregado nos títulos americanos, parte dele vem para o Brasil para aplicar nos títulos do Tesouro Brasileiro, que estão rendendo mais. Mas, ao fazer isso, o que acontece? Como aumentou a demanda pela nossa moeda, o preço dela sobe. Então, a moeda, na verdade, a diferença da moeda é o próprio mercado. Primeiro, a relação com outras moedas, então, uma relação de compra e coisa. Por que os Estados Unidos têm uma moeda mais forte? Todo mundo tem dólar. Ele se transformou, assim, no padrão hoje. O padrão ouro hoje é o padrão dólar. É diferente do padrão ouro, não é a mesma coisa. Mas, no sentido de que as transações todas são reduzidas a dólares. Então, qual é a ideia do padrão ouro? A ideia do padrão ouro é que você tem uma determinada moeda e ela vale um tanto em ouro. O quanto ela vale em ouro, aí é a questão, né? Pode variar, a taxa pode variar. Mas, então, qual é o princípio básico? Se eu quiser, eu tenho, por exemplo, vamos supor, a libra esterlina vale 100 libras esterlinas, vale 10 gramas de ouro. Então, chutamos, nem sei se esse preço. Isso significa que se eu pegar 10 libras esterlinas só até o Banco de Londres, eu consigo sair de lá com 10 gramas de ouro. Por que isso é importante? Porque você regula a compra e venda, você tem um critério de compra e venda no mercado internacional. Tudo atrelado ao ouro. E na medida que o ouro é o mesmo em todo lugar, você tem a convertibilidade das moedas em ouro, então, portanto, meu áudio está falhando, é isso? Vou tentar fazer assim no áudio. Melhorou? Melhorou sim. Tá bom. Vocês perderam o que eu falei sobre o padrão ouro? Perderam? Então começo de novo. Opa. Vocês entenderam? Preciso repetir? Estava falhando aqui um pouco, mas eu pelo menos consegui entender. Tá bom. Então, o padrão ouro, o que ele fazia? Ele permitia você aumentar o comércio internacional. Expandir aquilo que era interno para o campo externo. E então, o ponto central era o mercado autorregular. E o que significa o mercado autorregular? Que ele se autorregula, no caso. Sim, mas o que isso significa? Que não precisa de interferência de nenhuma instituição, como o Estado. Você repetiu o que você já tinha dito. Uma outra palavra. Independência? É. Continua. Pois é, mas o que isso significa? Essa é uma pergunta importante. Porque a gente está acostumado a falar essas palavras, né? Que é a gente fala essas palavras. Tem uma outra palavra que eu acho super interessante. Neoliberalismo. Vocês sabem o que é o neoliberalismo? Assim, da mesma forma que eu respondi a última pergunta, eu diria que é um novo liberalismo. Mas, assim, já ouvi falar que, na verdade, é uma palavra inventada, que, na verdade, existe liberalismo. Eu até conheci um cara que
João Smith, eu até conheci o cara que cunhou a expressão. Um cara muito simpático. Simpaticérrimo, assim, um cara bem legal. Enfim, todo mundo demoniza o cara, né? Mas achei o cara bem legal, pessoalmente. Que cunhou a expressão consenso de Washington. Bom, enfim, o mercado autorregulável é a ideia de que o mercado regula-se automaticamente pelo preço, pelo vetor de preço. Isso regula oferta, demanda, emprego, desemprego, regula tudo. E aí o Arthur tem absoluta razão. Então não precisa da intervenção do Estado. E aí eu quero ler eu quero ler o parágrafo seguinte, que é o que a gente acabou de ler. Nessa nossa tese, que a ideia, o quinto parágrafo, né? Beleza. Nossa tese é que a ideia de um mercado autorregulável implicava uma rematada utopia. Uma tal instituição não poderia existir em qualquer tempo sem aniquilar a substância humana e natural da sociedade. Ela teria destruído fisicamente o homem e transformado seu ambiente num deserto. Inevitavelmente, a sociedade teria que tomar medidas para se proteger, mas, quaisquer que tenham sido essas medidas, elas prejudicariam a autorregulação do mercado, desorganizariam a vida industrial e, assim, ameaçariam a sociedade em mais de uma maneira. Foi esse dilema que forçou o desenvolvimento do sistema de mercado numa trilha definida e, finalmente, rompeu a organização social que nela se baseava. Ok, não é exatamente isso que o moço está falando? Sim. Não é? O mundo está falando isso, que existe um outro tipo de economia, que aquela economia não é suficiente, que as pessoas são pessoas, elas não são simplesmente objetos para serem tratados de uma... E a afirmação aqui que ele faz é muito forte. O mercado ele só pode existir durante um período de tempo, porque se ele existe a partir de um período de tempo, ele arrisca a destruir completamente a sociedade. Olha que afirmação forte. Por quê? Essa ideia de que pensar as coisas só em termos de... Pensar que só o preço... É a ideia do lucro, né, também, que ele falou um pouco depois, né? Você lembra lá que o moço falou de uma coisa que o interesse... que o interesse que a gente está falando das sociedades não são nosso interesse. Que nosso interesse estava reduzido à esfera econômica, era preeminentemente da esfera econômica. Lembram disso? Lá na conclusão sobre economia, vários de vocês citaram essa parte do texto. Ou seja, no fundo, meu primeiro ponto é o ensaio, ele está discutindo com esse contexto social, no qual a França é um dos grandes poderes europeus, no qual a ideia de mercado autorregulável predominava não apenas no Estado liberal, em que sentido? Que não vai intervir na economia, vai deixar a economia agir por si só, etc. Não é necessariamente um Estado democrático. E no qual a ideia do liberalismo, enquanto uma doutrina não apenas econômica, mas política também, no sentido de que era alguma coisa que precisava ser defendido, era uma meta política
defender o livre comércio e o mercado autorregulado, são as coisas com que ele está discutindo. Daí faz sentido o que ele está dizendo. Vamos recuperar os homens totais e não divididos em faculdades. Vamos recuperar... Quando a pessoa está trabalhando na fábrica, ela não está só vendendo o seu trabalho. Ele está fazendo o quê? Ele está se doando para aquela fábrica, está se doando para aquela empresa. Então, a pessoa que recebe essa doação, ela tem responsabilidade sobre a ideia de generosidade. Dar é importante, ser generoso é importante. Ser capaz. Por quê? Porque isso, o que você recupera aí? Você recupera o vínculo social. A ideia de que a economia, você não pode reduzir as pessoas a instrumentos econômicos. Elas são mais do que isso. E daí a importância de dizer que as coisas carregam um pouco das pessoas. Porque faz parte da ideia desse mercado o quê? Uma completa separação entre pessoa e coisa. Fez sentido para vocês? Professor, um pouco, mas eu não entendi por que um mercado em si ele levaria à ruína se fosse permanente. Aí nós temos que ler o texto. De preferência, o texto todo. E o que ele está fazendo é o seguinte, quer ver? Vamos lá para a página. Ó. Vocês entenderam como cada um desses mecanismos funcionava? O padrão ouro a gente já viu, né? Talvez a gente possa seguir na frente, depois a gente volta, né? O equilíbrio de poder, qual que é a ideia do equilíbrio de poder? Ele tem um momento aqui que ele explica de uma maneira muito clara, que é bem legal. Qual é a ideia? A ideia é que quando você tem três ou mais poderes, os poderes mais fracos vão se unir para impedir a dominação do poder mais forte. Então, o que significa? Qualquer tipo de tentativa de um poder de se impor sobre os outros, ele conta com o quê? Não só apenas com a oposição do outro, sobre o qual ele quer se impor, mas com os aliados desse outro. Fez sentido? Vou dar um exemplo. O Arthur, eu descobri que ele é um conquistador do tipo do Gengis Khan. Ele quer conquistar toda a Ásia. E o Daniel é uma parte da Ásia, que é mais fraca que o Arthur. E aí o que acontece? Quando o Arthur, então, ameaça, faz um movimento para tentar conquistar o Daniel, tanto o Pedro, quanto o Renato, quanto o Vitor se aliam ao Daniel. Por quê? Por que eles não se aliam ao Arthur? Porque sabem que provavelmente depois de... Para baixo, Arthur. Porque eles sabem que depois de levar o Daniel, provavelmente minha ambição vai fazer eu levar os outros. Não estou falando que ele é um conquistador. Falando, vocês estão vendo, né? Eu não é. É isso, né? Ou seja, a ideia de que depois, se ele é capaz de conquistar o Daniel, depois ele vai ficar tão forte, depois a gente não vai conseguir fazer frente.
É claro que isso muda. De repente é o Daniel que está mais forte. Aí ele quer conquistar o Renato. O que acontece? O Arthur, o Pedro e o Vitor se unem contra o Daniel. Agora, qual é o problema? Então, esse é uma coisa. Agora, qual é o problema? Esse equilíbrio de poder está interessado em poder. Não está interessado na paz. Mas naquele momento tinha uma coisa que ele estava interessado mais, que era o quê? A prosperidade econômica e, portanto, o mercado autorregulável. Então, eles defendiam o mercado autorregulável não é porque eles eram bonzinhos ou porque isso era importante para a humanidade, mas porque isso estava de acordo com seus interesses. Porque trazia o quê? Prosperidade econômica, emprego, desenvolvimento, etc. Ou pelo menos como eles viam emprego, desenvolvimento, etc. Indústria. E qual é o papel das altas finanças? Eles também não tinham nada a ver com a paz. Eles não tinham nenhum problema em financiar guerras, conquanto não fossem guerras ali no centro, né? Mas eles financiavam e tentavam conter. O que ela fazia? O que ele tinha? Ele emprestava dinheiro, ele aplicava em empresas, ele vendia armamentos, enfim, tinha um monte de coisa que eles faziam. Onde tivesse lucro, eles estavam juntos. Mas o que eles faziam? Eles faziam a mediação entre o sistema econômico e o governo liberal, o Estado liberal, entre a política e o econômico. Daí que você tem uma coisa, como esses caras estão financiando, inclusive as guerras que essas pessoas estão fazendo no outro, as guerras, a construção dos, como é que é o nome, das estradas de ferro, a exploração de minério, os plantations, a extração de petróleo e por aí afora. O que interessava, então? Ok, você pode ter uma guerra, mas você não pode mudar influenciar ou colocar problemas que impeçam o funcionamento do mercado autorregulável. Então, o que eles estão defendendo? O padrão ouro e a paz. Não porque isso interessava, não porque eles eram pacifistas, não. Tem um momento aqui que ele fala de uma maneira belíssima, né? Mas porque era nesse mercado autorregulável, que necessita da paz para funcionar, que eles viam o lugar da sua prosperidade. Aí o momento muda, né? Não são mais os Rothschilds, são os Morgans e os Rothschilds. Mas o papel continua o mesmo. E isso era um sistema muito complexo, que não dava para ser reduzido a uma pessoa, a um conjunto de pessoas. Mas era um sistema... Então, por exemplo, ao mesmo tempo, essas altas finanças, elas sofriam intervenção da política, no sentido de querer pagar menos, enfim, todas as coisas que a gente sabe que funcionam puxar o tapete, todos os tipos de backstabbing, como é que a gente fala? Uma faca pelas costas. Então era guerra mesmo, mas entre eles. Mas todo esse sistema, que era um sistema muito complicado, no qual as pessoas estavam todo momento entrando em conflito, ele tinha alguns interesses maiores, que eram o quê?
a sua própria manutenção e perpetuação, que possibilitava ganhos para todo mundo. Ok? Fez sentido para todo mundo? É muito legal esse primeiro. Vocês entenderam o que era a Aliança Sagrada? Ou eu não sei como ele traduziu aí, em inglês. Holy Alliance. A Santa Aliança. Não sei o que é. Não. Não? Eu achei que era Tríplice Aliança, mas isso aí é outra coisa. Né? Victor? A Santa Aliança era a aliança entre a Prússia, a Rússia e a Áustria, né? Ele até falou que era a aliança das potências reacionárias. Depois, a Santa Aliança era esses três reinos, né? Prússia, Áustria e Rússia. Não, mas tem mais aí nessa. A Santa Aliança é a aliança entre os países que derrotaram Napoleão. Sim, verdade. Depois do segundo momento. E o concerto da Europa é o quê? É quase como se fosse é uma mudança, mas são mais ou menos os mesmos personagens, que são os grandes personagens, são as grandes coisas que vão dizer o seguinte: olha, nos interessa que cada um mantenha a sua soberania. Que cada país mantenha a sua soberania e independência. Então, quando teve na Turquia, né, teve a revolta, foi massacrada com tropas russas. Então, o que significa? Que os diversos poderes ajudavam-se uns aos outros a manterem-se no poder, contra oposição, revolta, etc. Bem legal, né? Tem o papel da coisa. Agora, olha só, o Arthur fez uma pergunta importante, né? A pergunta do Arthur foi: como que a gente sabe, né? Qual que é como que é essa história, né? Como é que isso funciona? Como é que ele prova isso? Então, eu queria o capítulo 2, que, enfim, todo mundo não leu o texto do capítulo 2. Então, eu queria que vocês fossem ao fim do capítulo 2 e voltassem 1, 2, 3, 4 parágrafos. Como é que é? No fim do capítulo 2? Deixa eu abrir aqui o meu, porque aí eu posso... No fim do capítulo 2... Vamos ver. Aqui, na página 46 do livro. 45 do PDF. Chegaram lá? Qual a página que você falou? Desculpa. Página 46 do livro e 45 do PDF. Isso nos leva à nossa tese. Quem pode ler para mim? Eu não vou botar na tela porque aí cai a minha conexão. Isto nos leva à nossa tese, que ainda precisa ser provada, que as origens do cataclisma repousam na tentativa utópica do liberalismo de estabelecer um sistema de mercado autorregulado. Uma tese como esta parece investir esse sistema de poderes quase místicos. Implica, nem mais nem menos,
que o equilíbrio de poder, o padrão ouro e o Estado liberal, esses elementos fundamentais da civilização do século XIX, em última análise, foram todos eles modelados por uma matriz comum, o mercado autorregulado. Tá bom, mas continua para a gente no próximo parágrafo, por favor, Pedro. Pode continuar? Por favor. A afirmativa parece extrema, ou pelo menos chocante em seu materialismo crasso. Todavia, a peculiaridade da civilização cujo colapso testemunhamos foi, precisamente, o fato dela se basear em fundamentos econômicos. Sem dúvida, outras sociedades e outras civilizações também foram limitadas pelas condições materiais da sua existência. Esse é um traço comum a toda a vida humana. Na verdade, a toda a vida, quer religiosa ou não religiosa, materialista ou espiritualista. Todos os tipos de sociedades são limitados por fatores econômicos. Somente a civilização do século XIX foi econômica em um sentido diferente e distinto, pois ela escolheu basear-se num motivo muito raramente reconhecido como válido na história das sociedades humanas, e certamente nunca antes elevado ao nível de uma justificativa de ação e comportamento na vida cotidiana, a saber, o lucro. O sistema de mercado autorregulável derivou unicamente desse princípio. Olha que coisa legal. Agora, Arthur, a prova é o resto do livro. Ele vai mostrar, durante o século XIX, como que você tinha, a todo momento, reações da própria sociedade tentando limitar o mercado autorregulado ou intervir no mercado autorregulado. E algumas delas, claro, eram fadadas a não fracassar, né? Uma das grandes, um dos grandes exemplos que ele dá é a lei dos pobres inglesa. O que é a lei dos pobres? Ela acontece com o fechamento dos campos. Vocês já leram em economia, né? Os nobres, na Idade Média, a propriedade não era dos nobres, né? Mas era uma propriedade compartilhada, né? E o que acontece? Quando você fecha os campos, os aristocratas, eles se apropriam das terras nas quais os seus feudos, né? Ok. Eles expulsam os camponeses. Para onde é que eles vão? Para a cidade, ok. Mas e daí? Como é que eles vão trabalhar? Não tinha trabalho. Então, a lei dos pobres era o quê? Uma maneira de... seria algo... Não é a mesma coisa, mas algo do que nos lembra uma espécie de Bolsa Família. Eles recebiam uma ajuda do governo inglês para sobreviver. E essa era uma política que tinha muita resistência por parte de alguns setores da sociedade. Vários motivos. E foi alguma coisa em que os reis ingleses, eles enfatizaram e mantiveram. E aí tem uma discussão se a lei dos pobres ela fracassou ou não. E o consenso é que sim, fracassou. Porque, afinal de contas, não foi capaz de se propor a conseguir aquilo que ela queria, que era manter um nível mínimo de... Nem conseguiu integrar essas pessoas dentro do coisa econômica, e em determinado teve que parar porque as consequências econômicas estavam sendo muito piores do que a... Mas o argumento do Polanyi é interessantíssimo. Ele vai dizer assim, olha, se você pensar assim, é claro, foi um fracasso. Mas se você for pensar que o objetivo da lei não era impedir o mercado autorregulável, mas limitar, vamos dizer assim, limitar a rapidez da mudança para dar tempo da sociedade se adaptar, então foi uma lei muito bem sucedida.
ela permitiu um momento de transição entre o antigo sistema e o novo sistema, que é o que o Marx estava descrevendo. Né? Vocês já leram Marx, né? Crianças trabalhando em fábrica, um horror. Um horror. Então, assim, o livro todo, o resto do livro todo é a defesa dessa proposição, dessa tese principal. Que o mercado... E aí ele tem uma outra tese, que é que ele vai chamar de as falsas mercadorias, né? Que são o trabalho e o trabalho e a terra e o dinheiro. Não são mercadorias de verdade. Para ele, né? Então, assim, essa coisa. Eu acho muito interessante esse tipo de análise dele. Me faz muito sentido para mim. E pensando hoje, dentro da minha realidade social, por exemplo, embora as coisas que eu faço sejam para mim muito importantes, os textos que eu escrevo, coisas que eu penso e tal, e que eu acabo, ao contrário, talvez, da maioria das pessoas, sendo pago para fazer o que eu gosto, mas a minha vida não é só economia, não é só comprar e pagar. Mesmo tirando essa dimensão, são outras coisas também. Talvez, inclusive, a parte mais importante está fora disso. Não sei. Vocês querem comentar? Daniel, o que você acha? Eu não li o texto, então assim, eu fico um pouco por fora da linha de argumento do texto, mas baseado no que o senhor tem falado, os comentários que fizeram, né, parece que o Polanyi ele também tenta ir nessa vertente diferente desse pensamento meramente utilitarista, né, e tenta trazer uma dimensão da vida social que não se resume a essa questão da troca que visa a compra e venda, etc. E essa fala que o senhor trouxe agora no final, em relação a isso, ela é bem interessante. Inclusive, me pergunto, porque, tipo assim, dentro da universidade, a gente tem, pelo menos no nosso curso, a gente tem muito contato com essa visão que vai para além dessa perspectiva mais mercadológica, utilitarista. Eu me pergunto onde é que esse pessoal que defende isso tem acesso às informações, porque na sala de aula, com os meus colegas, geralmente a discussão ela tende a ir para esse âmbito, ela tende a pensar e a problematizar essas coisas, mas, ao mesmo tempo, você percebe que ainda existe uma vertente da sociedade que pensa diferente desse modo. É claro que eu tenho uma extrema limitação teórica em relação a esse assunto, certamente o buraco é mais embaixo, né? Mas assim, é uma coisa que geralmente que eu pego pensando, sendo um pobre aluno, com muita limitação em termos de leitura, mas assim, realmente me parece, se a gente caminhasse para esse lado, ou pelo menos nós víssemos as coisas por esse ângulo, talvez a gente tenha uma perspectiva de melhorar, né, um pouco a vida social, a realidade social, mas assim, não sei se faz sentido o que eu falei, mas é basicamente isso. No fundo, você está concordando que isso é um problema para nós. Não é? E que é um problema tão sério que você faz parte das reflexões que você tem com seus colegas e amigos na hora que está passando na universidade. Será que a economia reduz? Será que a gente reduz tudo a economia? Será que isso é bom? E essa história do homo econômicos também é interessante, porque é uma coisa que vem até hoje, mas é uma invenção do século XIX, que diz muito pouco respeito sobre como as coisas foram, mas está falando sobre as coisas, sobre o futuro, né? Está espelhando no passado o que ele pretende que o futuro seja, o que ele acha que é o futuro. Uma economia de mercado levada ao seu limite seria. Arthur, o que você acha, Arthur?
Professor, na verdade, eu não tenho uma posição assim sobre tudo isso, sabe? Tipo, realmente dessa vez eu acho que eu vou ficar de fora. Não, né? É. Você não vai trocar dessa vez, né? Pedro, o que você acha, Pedro? Sobre o que em particular? Sobre todo o texto em geral? Sobre essa ideia de que o mercado, a economia nos reduz ao mercado, sobre a maneira como eu coloquei isso no final, né? De que as coisas mais importantes da nossa vida não estão necessariamente no mercado. Para alguns podem estar, mas para mim, por exemplo, não estão. Eu concordo. É um sistema de valor diferente. Ok. Vitor, e você, Vitor? Não sei, assim, né? Tinha falado mais cedo lá no começo. Eu sempre tenho essa impressão, às vezes, que é pesado, né? Mas minha impressão particular nessa daí, né? Parece, né? Estudando um pouco, né? Que já estudei de economia, assim, né? Na universidade e tal. Então, que eu vejo essa ideia, né? Da economia de que ela não é tudo sobre leis de mercado, forças invisíveis, não sobre relações entre pessoas mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que essa eu também penso, né, que realmente, né, não a vida ela não resume, né, a economia ao mercado, apesar de ser uma coisa muito forte, não, um pensamento muito forte, tal. O que não significa, eu acho que tem uma coisa aqui, uma dimensão aqui. Vamos para o capítulo 4. Eu explico a dimensão que eu estava. O capítulo 4 é justamente. Diz, Arthur. Professor, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava pensando aqui, então, tipo, talvez alguma coisa que possa, tipo, dar uma nova perspectiva sobre esse assunto, né? Na psicologia, tem um autor que ele trabalha que o ser humano, ele opera meio que como o interesse do ser humano, ele funciona como uma pirâmide, né? Então, na base, vão ter os processos mais fisiológicos, são os processos fisiológicos, como comida, água, abrigo e coisa e tal, e vai subindo, né? E vai, por exemplo, para relações sociais, reconhecimento, direitos, e vai subindo até que chega um ponto que é da autoindividuação. Aí entra na vibe dele, né? Eu acho que é coisa da individualidade própria. Mas assim, até esse último patamar, que é a autoindividuação, tudo na nossa sociedade, todos esses requisitos, como comida, relações sociais, independência, todas essas coisas, elas são o nosso mercado, nossa economia, ela tem a tendência de apontar que tudo é uma mesma coisa, que é o fetiche, né? Que o fetiche seria essa coisa que você consegue tudo com dinheiro, né? Mas assim, o ser humano, eu acredito que o ser humano ele não quer necessariamente o dinheiro, ele não quer necessariamente produzir, né? Então, tipo assim, por exemplo, as próprias comunidades indígenas, né? Eles não eram, né, de produzir, de acumular, né? Eles simplesmente viviam, pelo menos aqui no Brasil, tinha muitos recursos, tinha comida, e eles criaram um sentimento de comunhão e eles viviam em paz, né? Então, tipo, claro que suas guerras, suas questões específicas, mas assim,
Eu acho que essa coisa do homo econômicos e que tudo se baseia a partir do acúmulo, a partir de querer cada vez mais, querer se superar em si, eu acho que é uma coisa nossa mesmo. Eu não acho que seja uma coisa do ser humano, especificamente. Então, é só, aí a gente consegue entender um pouco mais, talvez, a importância das coisas que o moço estava dizendo, pelo menos o diálogo das coisas que o moço estava dizendo em relação ao tempo dele. Quando a gente vai tomar almoço, quando a gente vai se apropriar do moço, a gente vai se apropriar de uma outra maneira, a gente vai se apropriar da dádiva. Nós tivemos, por exemplo, discussões bastante profundas sobre o que significava o interesse e como lidar com essa história de interesse. Eu acho que esse texto do Polanyi ajuda a gente a colocar isso em perspectiva. O diálogo que o moço estava tendo não é o mesmo diálogo que a gente tem hoje. Coisas que ele estava dando por dadas, hoje na nossa sociedade não funcionam, ou não funcionam da mesma maneira. Você falou que o que não funciona? Desculpa. Coisas, por exemplo, a própria ideia de interesse, né? A própria ideia de interesse, ela ganhou uma dimensão muito grande, a ponto de que as sociedades individualistas hoje são pensadas como sociedades, não apenas o mercado como a política, a partir das preferências individuais. Então é quase como se isso tivesse, embora hoje em dia talvez ninguém mais vai... Quer dizer, pensa também, por exemplo, as finanças internacionais, elas são muito pouco reguladas. Tem os textos da Annalise Weiles que vai mostrar que grande parte da economia hoje funciona com coisas que são mal reguladas. No seguinte sentido, eles usam lá um contrato que não tem efeito nenhum, que não pode ser levado a um juiz, que não pode ser... mas que contém uma perspectiva sobre... Olha o que aconteceu com a crise que lá nos Estados Unidos, o que foi aquilo? Foi o mercado em 2006, não foi? Que teve a crise a crise das commodities, não, dos títulos americanos, né, que eles baseados lá nas casas, né, nas hipotecas. Faliu um monte de gente, que abalou o mundo, né, que justificou a políticas anticíclicas durante 20 anos, durante 10 anos, né, do governo. Então, assim, essas coisas estão presentes ainda hoje. E por que o mercado, a sociedade não pode votar? Porque a sociedade não é só isso. Então, qual é o ponto desse capítulo aqui, o principal ponto? É que em todas as outras sociedades, o que a gente tem? E aí a importância dos dados que ele vai tirar do Malinowski, né? Ele vai tirar de Malinowski e do Turnwald, que é um comentador. Mas qual é a ideia aqui? Que vai discutir com esse pessoal, com o Moser, etc. Né? Mas qual é o ponto aqui? Qual é o ponto aqui? É que nesses sociedades, você tem o quê? Você tem a economia como parte das relações sociais. Que ela não é separada como um ser autônomo, primeiro, e, em segundo lugar, a sociedade não se procura reduzir a sociedade a ela. E a importância da reciprocidade.
como ele vai falar de princípio, né, reciprocidade e redistribuição, como princípios de funcionamento econômico dessas sociedades. E simetria e centralização. Ou seja, é um modelo econômico que funciona diferente do nosso modelo econômico e que tem que coloca no centro não o que é o mercado, o interesse e o lucro, mas outras coisas, redistribuição, generosidade. Então, no fundo, o ensaio também é uma crítica a Marx, porque a solução de Marx, ela também vai partir de muitos dos pressupostos que estão presentes nas soluções liberais. Como é que é? Os pressupostos de Marx? O que Marx está querendo? Uma sociedade de perfeita liberdade e igualdade. Não é isso? De onde vêm esses valores? Um pouco da Revolução Francesa, eu boto fé, né? Mas mais do que isso, onde é que eles se consolidam? Na Revolução Industrial? No mercado autorregulado. Por quê? Pedro? É só porque de novo, eu li os trabalhos de Eric Hobsbawm recentemente. Então eu lembro da passagem desse período que ele chama de o longo século XIX. Ele vai falar sobre esse movimento do capitalismo, o mercado autoculado. E uma coisa que ele fala é que há índices de pobreza sempre acidentes por vários motivos. Mas os velhos tipos, esse sistema econômico é meio que substituído pelo novo, sem se adequadamente dar espaço para as pessoas. Isso causa pobreza e miséria. Temos aquela imagem das cidades poluídas, cheias de fumaça, cheias de gente. Ao mesmo tempo que as nações estão mais ricas do que elas nunca foram. É isso. Esse é o ponto. E a tese polêmica, tudo se baseia, com esse mecanismo, tudo se baseia na ideia de mercado autorregulado. O que significa um descolamento, né? É isso que eu estou falando, um descolamento do mercado, tratar o mercado como separado, pensar a ideia de lucro como centro. Então, as ideias. E daí surgem várias coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, os próprios direitos de cidadania. Direitos políticos e direitos sociais, principalmente. Porque os direitos civis eram de interesse do mercado, né? Que é a possibilidade de vender propriedade, compra, etc. E os direitos políticos, eles implicam numa sociedade, vamos dizer assim, um cheque ao poder, né? Porque se a população pode colocar você para fora do poder, se não te eleger de novo. Jeito de participação, de ouvir o seu... Inclusive, reivindicar coisas como os direitos sociais. Tem um texto clássico para isso, é o texto do... Ai, meu Deus. Do Marshall, T.S. Marshall. Você já leu? Belíssimo texto. Eu tenho ele aqui em PDF. Belíssimo texto. Então, essas coisas todas vão acontecer, não por acaso. Não por acaso que Marx escreve o Capital durante o século XIX. Não é porque ele era mais inteligente que todas as pessoas do século XVIII.
embora ninguém discuta que ele fosse muito inteligente. Mas é por quê? Porque as condições sociais nas quais o capital era possível só acontecem no século XIX. Então, acho que tem várias coisas aí. Eu acho que uma das coisas que me parece é que, às vezes, a gente compara coisas muito diferentes em que situações muito diferentes. Então, por exemplo, a tese, não só do Polanyi, mas, enfim, que a gente pode estender para a antropologia e para outros, de que o mercado não se sustenta sobre só. Eu estou de acordo que ele é parte de uma sociedade, a gente parte do princípio disso. Agora, o que não significa que as soluções sejam as mesmas para todo lugar, a todo instante. E é bem legal o Polanyi falar assim, ó, a civilização do século XIX acaba na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, tem um período aí, depois, o que acontece depois é diferente, tem uma ruptura, tem uma diferença, tem uma distinção, tem outras questões em jogo. É um outro contexto. Então, você vê, essa discussão está presente até hoje. Em regulação ou desregulação, por exemplo, que leva hoje a coisas como, por exemplo, a questão ecológica. Vocês acompanharam o apagão do Texas? Não? Não, Você acompanhou, Arthur? não, eu nem sabia que tinha rolado. Teve uma nevasca enorme, daquelas totalmente inesperadas, que tem a ver com as mudanças climáticas, embora isso seja uma questão discutível, né? Porque alguns vão argumentar que o clima vai ficar mais extremo, então, portanto, a gente pode esperar mudanças como essa mais frequentemente. E outros vão argumentar não, que não tem dados para isso e o aquecimento global significa um aumento geral de temperatura. Bom, há uns 2 meses atrás deu um frio no Texas, que é um estado quente, geralmente, que foi assim, a última, sei lá, desde que eles começaram a medir essas coisas. E no meio desse frio todo, apagou, a energia elétrica acabou. Eles tiveram um apagão. E o que acontece? O sistema elétrico do Texas, ele é um um mercado autorregulável, que tem baixíssima intervenção. Inclusive, quem regula é uma comissão privada formada pelas próprias fornecedoras de energia. E a cotação da energia elétrica varia de acordo com oferta e demanda. Então, e aí, o que acontece? Por que eles falharam? Eles falharam porque a produção de gás, o Texas tem uma produção enorme de gás natural, né? Maior do que os Estados Unidos, eu tenho certeza, em que lugar está no mundo eu não sei. E eles usam essas coisas para gerar eletricidade. Só que a infraestrutura não estava adaptada àquele frio. E por que não estava adaptada ao frio? Embora já houvesse, inclusive, alguns estudos dizendo que aquilo era uma fragilidade do sistema que exigiria investimento. Simples, porque se você investe nisso, você diminui seus lucros. E não tinha nenhum órgão governamental que
estabelecesse um regulamento no qual isso fosse mandatório. Então, como não tinha regulação, falha na hora na hora do pico, né? Meu ponto. Essa história do mercado autorregulado está presente até hoje. O que o Trump lá fez com as coisas que ele fez? Foi isso, desregulou um monte de coisa. É claro, não estamos no século XIX, é uma outra coisa completamente diferente, é um outro tipo de... Mas algo dessa discussão, a discussão entre mercado e sociedade, continua presente até hoje. E daí, e aí a gente vai encerrando, que parte do que a gente vai ler, inclusive, é uma coisa chamada MOSS, Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais. Como é escrito em francês, é Science Sociale, então dá o nome do MOSS, né? Mas, que é um cara muito legal, que ele esteve aqui em Brasília, amigo do Luiz Roberto. A gente conversou bastante também, que é o Alain Caillé, que é justamente o paradigma da dádiva. Ele fornece uma alternativa a tudo que vem com essa economia de mercado, que é o liberalismo e o utilitarismo. A gente vai ler também. Tudo bem? Comentários finais. Vamos lá. Daniel, hoje você é minha vítima, Daniel. Comentários finais. Não, professor, eu vou precisar me abster porque eu não li o texto, aí eu fico um pouco comprometido. Mas eu vou ler o texto esse final de semana para me redimir. E aí, na próxima aula, eu comento sobre os outros assuntos. Tá bom. Arthur, você. Professor, eu fico, né, esse comentário final seu aí, ele me surtiu uma dúvida, assim. O que exatamente é utilitarismo e por que a gente vê o utilitarismo? Então, tipo assim, em que medida o que a gente está falando, está chamando exatamente de utilitarismo? Então, tipo assim, basear o ser humano em relações utilitaristas econômicas, por exemplo? Não, o utilitarismo tem um sentido muito específico, que é o seguinte, olha, isso é interessante, porque todo mundo fica falando de utilitarismo, mas às vezes as pessoas não sabem muito bem o que elas estão falando. O utilitarismo é uma doutrina política, de filosofia política, e econômica também, mas, quer dizer, que é apropriada pela economia, que vai dizer o seguinte, que o justo é aquilo que beneficia o maior número de pessoas. Ou traz o maior benefício para o maior número de pessoas. E aí o problema é o seguinte, como é que você vai medir o que significa maior benefício para o maior número de pessoas? E no fundo, a coisa que você consegue mensurar é a economia. Vou dar um exemplo. Ok, vamos dar um exemplo. Isso contra os direitos individuais, isso é importante. Vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico do utilitarismo, dessa ideia utilitarista, né? O que tem a ver é o seguinte, com a utilidade, né? Mas a utilidade é a utilidade para as pessoas, não é que você vai transformar o outro num instrumento, ou que o outro é útil para você, não significa exatamente isso. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa que é um terrorista que tem uma bomba. Vamos supor que essa bomba, ela está no lugar, ela vai explodir e vai matar um monte de gente. Essa bomba mesmo bem complicada. E a única maneira que você tem de conseguir essa informação seja por meio de tortura. O que você faz?
Mas, não, então eu entendo. Aí, tipo, Não. Responde a pergunta, o que você faz? torturar uma pessoa para salvar tantas, por exemplo, 500. Pois é, esse é o ponto, porque o utilitarista, o que ele vai dizer? Você está moralmente obrigado a fazer. Esse é o ponto. Fez sentido? Por quê? Porque você vai fazer algo que vai violar o direito dessa pessoa, mas você vai salvar muitas outras. Então, a utilidade de muito, a vida de muitos sobrepõe a vida de um. Põe agora isso numa economia. Uma economia. Eu estou simplificando muito, viu? Essa é uma conversa muito grande, mas, enfim, para responder a sua pergunta, eu estou transformando essa conversa numa coisa muito estreita. Ok. Vamos supor, você tem você pode fazer, você vai abrir a sua economia e você sabe que isso vai diminuir preço, vai aumentar a prosperidade de uma maneira geral. Mas isso vai causar muito prejuízo a um certo tipo de indústria. E as pessoas vão perder os seus empregos. O que você faz? Entendi, saquei. O que é justo nessa situação? Qual é a resposta utilitarista? Uhum. Mas aí onde é que teria o utilitarismo aqui que a gente está falando, por exemplo, no contexto, por exemplo, da discussão que a gente estava tendo aqui, que vocês estavam discutindo em termos de utilitarismo, não estava? Uhum. O quê? Qual que era o utilitarismo desse ponto que vocês estavam discutindo? Ok. Como é que você faz a ligação? Vamos ver se você... Arthur. Não sei dizer, professor. Vamos lá. Daniel, tem alguma sugestão? Tá bom. Pedro e Vitor, vocês têm alguma sugestão? Não, eu estou um pouco em dúvida também sobre isso. Porque você está falando do benefício das pessoas tomadas individualmente, da satisfação de preferências que são individuais, que tem a ver o quê? Com a própria ideia de mercado. Olha só, é justo aquilo que vai beneficiar o maior número de pessoas, ou trazer o maior benefício. Na hora que você fala para isso, para o maior número de pessoas, na hora que você fala isso, o que você está falando? Você não está falando da sociedade. Você não está falando desse complexo, você está falando dos indivíduos dessa sociedade. Daí para você passar com benefício, melhoria de condições econômicas, desenvolvimento, capacidade de compra, etc., é um pulo. Então, meu ponto é o seguinte. E mais, olha só, você dá uma justificativa moral para o próprio mercado autorregulável. Por quê? O mercado autorregulável é o tipo de sociedade mais justa, o tipo de economia mais justa. Porque ela traz o maior benefício possível para o maior número de pessoas. Estou dizendo que isso seja verdadeiro, eu estou dizendo que isso que essas coisas elas estão conectadas para essas pessoas. Tá aqui, agora fez sentido, professor. Fez sentido? Uhum. Para mim fez. Tá bom.
Pedro, comentários finais. Não muito a acrescentar. Eu tô um pouco chateado que eu não consegui ler o texto a tempo, por causa que parece uma combinação de outros tópicos que eu tenho estudado. Eu fiquei em dúvida. Eu gostaria de saber se tem a influência dos dois autores, um sobre o outro, do Polanyi e do Maus, porque, pelo que eu vi, eles são contemporâneos, mas eles influenciaram a obra um do outro, porque eles têm essa ideia, tem essa semelhança. Eu não sei se eles foram contemporâneos, não, viu? Porque esse livro aqui... Pode falar. Sim, o Polanyi vai até 64, né? Mas ele era... tudo bem, eles viveram na mesma época, mas eles são muito... Porque, olha só, quando o Polanyi, 86, ele tinha 14 anos no século... Ele viveu esse final do século, né? Então, ok. Mas acho que não, viu? É mais provável que o Mauss tenha influenciado o Polanyi do que o Polanyi tenha influenciado o Mauss. Certo. Inclusive, olha aqui, ó. Ele só cita o Malinowski, ele não cita o Mauss. Mas, ao mesmo só terminando, também é interessante ver o tema que a gente tem trabalhando, o tema da dádiva, observado num local mais próximo, mais contemporâneo, mais... um diálogo mais próximo, né, Pedro? Você tem razão. Uhum. Vitor, e você, Vitor? Últimas palavras. Nessa aula, viu? Não, últimas palavras para você. Certo. Não, que eu tinha achado também, mas o Pedro falou, que eu achei interessante, que deu esse texto do Polanyi dá meio que uma localizada melhor também, assim, dessa discussão que o Mauss estava tendo também. E pensando também, achei, mas gostei, assim, de modo geral, achei, agora que já parte, assim, tal, mas também essa discussão, pensando agora um pouco depois da aula, assim, tal, né, a discussão que o Mauss faz também, e o Polanyi também, né, sobre essa ideia, né, do homem econômico e tal, que achei bem interessante também. Achei bem interessante o texto, assim, de modo geral. Se conseguir localizar um pouco melhor essa discussão do Moro, essa discussão que eles estão tendo sobre de onde está vindo nessa crítica ao modelo econômico, de onde é que está vindo essa procura por essa outra ideia lá da dádiva e tal. Achei interessante isso. Legal, Vitor. Obrigado. Então, gente, olha só. Olha aqui o nosso